Olá, meus queridos, bom dia, tudo na paz, tudo na graça. Louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece. E estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para divulgarmos um vídeo para o nosso enlevo espiritual, para o nosso conhecimento, para, a nossa, para o nosso esclarecimento, não é? Dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Agradeço desde já aos meus queridos irmãos, aqueles que têm colaborado com o nosso canal, você que que já fez a sua inscrição no nosso canal, você que está compartilhando, você que está divulgando o nosso canal. Hoje é sexta-feira e ontem batemos, graças a Deus, 313 inscritos. E graças a Deus, meu querido, o meu canal, quando eu me propus a abrir este canal, nunca foi a intenção denegrir imagem de ninguém, nunca foi denegrir imagem de quem quer que seja. Nós não estamos aqui para falar mal de pessoas, para falar mal de religião, denominação. Não, nós estamos aqui para esclarecer o que é Evangelho da Graça e qual o nosso entendimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça, o Evangelho que liberta. Nunca foi, não é e nunca será. Eu usei os três verbos: passado, presente e futuro. Nunca foi, não é e nunca será a minha intenção denegrir imagem de ninguém. Sabe por que eu falo isso? Porque durante o tempo que eu fiquei no sistema religioso, nunca me ensinaram que a gente tinha que estudar a Bíblia respeitando o vernáculo da nossa língua portuguesa. É interessante. Aquilo que eu aprendi durante o tempo que eu estive no colégio, durante o tempo que eu estive no seminário, que eu também já fiz seminários, nunca foi me ensinado isso. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus da maneira certa que tem que se estudar, é que o entendimento veio. Então, o que acontece? Nós estamos aqui para cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Embora existe muitas pessoas aí fora, não é, que estão trabalhando em função disso, não é? Então, mas o que acontece? Nós estamos preocupados com essas pessoas? Claro que não, porque o nosso intuito não é denegrir imagem de ninguém, o nosso intuito não é falar contra pessoas, não. A nossa meta é esclarecer as pessoas que querem realmente ficar esclarecido sobre o que é Evangelho da Graça. Por exemplo, tem muito crente que quando a gente fala do Evangelho da Graça, tem muita gente que se surpreende até hoje. Mas eu faço uma pergunta a esses crentes que nos criticam. Você sabe de onde veio realmente a reconstrução de templos físicos com placas de igrejas, denominações? Você não sabe, não é? Estude um pouquinho. Eu vou dar até aqui uma dica. Você que continua criticando sem conhecer a história, estude um pouquinho sobre Constantino, a falsa conversão de Constantino. Estude um pouquinho sobre o Império Romano, a influência que o Império Romano teve sobre a Igreja de Cristo. Então, meu querido,
se você não estudar a Bíblia, respeitando as conjugações do verbo, você nunca vai entender a palavra de Deus. Por que você acha que Jesus, ele usou em toda a extensão do seu ministério, várias parábolas, metáforas, comparações? Por que Jesus usou esse recurso? Porque era a linguagem natural dos hebreus. Fazia parte da cultura do povo hebreu, do povo judeu, fazer uso de parábolas, comparações, metáforas, para que o povo viesse a entender o que ele estava falando, as pessoas iriam entender mais fácil. Então, quando a gente fala aqui o verbo ou a frase linguagem de figura ou figura de linguagem, filho, isso é um recurso da língua portuguesa. Isso é um recurso da língua hebraica que era usada muito nos tempos de Jesus. Quando a Bíblia ela foi traduzida do grego para o latim e do latim para o português, muitas coisas se perderam. Muitos crentes hoje, eles querem fazer interpretação da Bíblia de uma forma errônea, que é espiritualizar tudo ou não entender o que é uma linguagem de figura, o que é uma figura de linguagem, ou o que é, pelo menos, uma comparação. Não quer saber o que é uma metáfora. Metáfora. Então você pega uma coisa pela outra e compara. Então, meu querido, continue deixando seus likes, continue se inscrevendo no nosso canal, continue compartilhando, continue comentando, e quando você ativar o sininho, ative o sininho no todas, para que o YouTube ele possa te avisar toda vez que chegar uma palavra nova, toda vez que tiver um vídeo novo do nosso irmão Alberto, o YouTube vai te notificar. Meu querido, às vezes você pode estranhar um pouco a iluminação, mas é proposital, tá? Aqui está o meu abajur, nem sei se o nome é esse, abajur, mas é proposital, tá bom, meu querido? Como eu não trabalhei de ontem para hoje, então agora é 15 minutos para 5 horas da manhã, tá bom? Minha esposa trabalha, né? E eu estou aqui no meu cantinho para gravar esse vídeo. Hoje eu quero falar, meu querido, de uma das coisas que nós precisamos saber, que nós precisamos entender, é que dentro da palavra de Deus, uma das maiores comparações, uma das maiores metáforas, uma das maiores parábolas que Jesus usou para que muita gente pudesse entender o que era o reino dele, foi a parábola das 10 virgens. Você acredita que Jesus vai vir buscar a sua noiva? Por que a religião, as denominações, eu falei denominações, eu não falei pessoas. Por que todas as denominações evangélicas, eles pregam que Jesus vai vir buscar a sua noiva? Por quê?
Por que que todas as denominações, todos os líderes evangélicos, a grande maioria, 99,9% dos pregadores pregam que Jesus vai voltar para buscar sua noiva? Vamos ao entendimento. Mateus capítulo 25. Disse Jesus assim: então é um advérbio, né? Que quando tem a palavra então, você está se referindo ao que você falou antes. Quando Jesus ensina sobre Mateus 24, que ele está falando do juízo que iria acontecer sobre Israel naquela geração, quando você chega no primeiro versículo do capítulo 25, existe a palavra então. Por que então? Porque vai usar uma metáfora para explicar o que é o reino de Deus, como seria o reino de Deus, qual era a comparação que seria feita. Então, advérbio, portanto, então. Então, o reino do céu será semelhante. Semelhante é uma comparação que fala assim, igual a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lembre-se que o azeite era para sustentar a lamparina acesa. Lamparina essa que você tem que imaginar como que seria um povo há 2000 anos atrás, sem energia elétrica, sem rede de esgoto, sem água encanada, sem carro, sem avião, sem celular, sem máquina fotográfica, sem qualquer tipo de comunicação digital. Preste atenção. As insensatas, 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, preste atenção, todas elas acabaram cochilando, todas elas, tanto as prudentes como as insensatas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Quem gritou? Aí vem o esposo. Isso aqui era o quê? Que ela estava participando? Estava participando de um cortejo nupcial. Essas 10 virgens, elas foram chamadas para ser testemunha naquele enlace matrimonial. Todas 10, elas acabaram dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Quem gritou? Na cultura judaica, era normal isso aqui acontecer. Quem gritou, meu querido, que o noivo estava chegando, foi quem organizou aquela festa. Quem organizou aquele cortejo nupcial. A noiva já estava lá nos seus aposentos, aguardando o noivo chegar. O noivo, ele ia chegar para entrar nas bordas, para entrar no cortejo nupcial, que ele já tinha casado, e ali essas meninas, elas foram convidadas para ser o quê? Testemunhas no casamento. Então, eu não quero me estender sobre esse assunto, porque o vídeo sobre as 10 virgens, o que aconteceu ali, eu vou falar num outro vídeo. Mas aqui eu tô tomando uma parábola, uma comparação. Eu estou pegando isso aqui para você entender. Então, demorando o noivo, todas elas acabaram dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o noivo, sai ao encontro. O aviso foi dado.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, não seja o caso que falte para nós também, e a vocês. Ide antes aos que vendem e comprai. Tem muita gente que pega isso aqui e compara com o azeite do Espírito Santo, mas não é. Azeite aqui, ele era físico mesmo, ele era líquido. Por quê? Como que você compraria o Espírito Santo em qualquer lugar que alguém estivesse vendendo? Isso aqui não é. Não pegue isso como Espírito Santo, tá, meu querido? Então, mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Bodas. E o que aconteceu? Fechou-se a porta. Já era. A boda só era para quem estava pronto, preparado, aguardando o noivo chegar. Mais tarde também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: O noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Momentos. Portanto, vigiai, porque agora sim, agora olha a metáfora, olha a comparação, olha a analogia, olha a parábola. Porém, ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, agora sim, Jesus está falando para o povo que estava ouvindo ele. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar, ou há de vir. Filho do Homem, não Jesus, o Cristo ressuscitado. Tá bom, meu querido? Não o Filho de Deus. Aqui é o Filho do Homem. O mesmo codinome que foi usado para que Ezequiel pudesse profetizar. Filho do Homem, põe-te em pé. Então, filho do homem é a característica de quem vai trazer um juízo ou uma palavra de juízo. Essa cultura, ela era falada naquele tempo, meu querido. Então, o que eu quero te dizer aqui? O que é a noiva da religião? Que noiva que a religião prega que Jesus vai voltar para arrebatar? Se o sistema religioso, que muita gente não gosta da palavra sistema, mas o nome já diz. O que é sistema religioso? É toda a organização religiosa, é toda aquela pompa, é toda aquela organização que vive em função da religião. Todas as regras, todos os, vamos dizer assim, quando você monta uma igreja, uma instituição CNPJ, você cria estatuto, você cria regra. Toda denominação evangélica tem suas cláusulas, até para os membros tem cláusula. O membro que não entregar dízimo, o membro que não fazer isso, que não fazer aquilo, ele vai ser suspenso comunhão. Automaticamente, se continuar suspenso comunhão, ele vai ser excluído. Então, sistema religioso é tudo que os homens montam, os documentos, cláusulas, regras que tem em um sistema para que possa impor sobre as pessoas. Então, por isso que a gente fala sistema religioso. Toda empresa tem um sistema. Toda empresa tem um sistema. A minha família tem um sistema. Na religião existe um sistema. Então, quando você observa que a igreja evangélica, eles dizem que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Qual a noiva? Qual noiva? Essa noiva seria a igreja de Cristo, pessoas? Ou seria uma casa, um edifício ou um templo? Porque pelo que tudo mostra, a noiva que a religião diz que Cristo vem buscar é
a organização CNPJ. Por que eu falo isso? Porque a noiva que a religião está preparando é essa que está em reforma, é esta que está em construção. Porque se eles dizem que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar, e por que eles continuam então embelezando os seus templos físicos? Por que eles continuam embelezando aquele prédio, aquele edifício? Porque para a religião, a noiva que Cristo vai vir buscar, que eles dizem assim, então só se for templo físico. Porque igreja, corpo de Cristo, pessoas, sabe o que está acontecendo? Cada vez mais eles estão encobrindo a verdade dessas pessoas. Cada vez mais essas pessoas estão sendo enganadas pelo sistema religioso. Vamos ao entendimento em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 7 até o 9. Preste bem atenção. Regozijamo-nos e exaltemos e demonstramos-lhe a glória, porque são chegados às bordas do Cordeiro há 2000 anos atrás, entre o ano 67 ao ano 70, quando foi escrito, porque o juízo aconteceu no ano 70, há 2000 anos atrás, esse verbo aqui, ó, pois são chegadas às bordas do Cordeiro, já estava no presente do passado. Então isso aqui, meus queridos, nós podemos observar que isso aqui, esse verbo, no passado, que naquele momento que foi escrito, era o presente. Então isso aqui é um pretérito perfeito que teve início no seu tempo e foi concluído no seu tempo, porque o verbo já são chegados. Ou João pregou mentira quando escreveu? Pois são chegados às bordas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Meu querido, a religião, ela vai continuar dizendo que está preparando a noiva do Cordeiro para encontrar com seu esposo. Mas João desmente e ele mostra, há 2000 anos atrás, ele já estava prestes a passar, o povo ali estava prestes a passar pelo juízo. Ele falou assim: regozijemo-nos e exaltemos ou exultemos e demonstramos-lhe a glória, porque são chegadas às bordas do Cordeiro, e já, esse já, meu querido, esse verbo, o tempo verbal aqui é o tempo verbal presente. Por que João escreve que já chegou, já a sua noiva se aprontou? Porque o casamento dessa noiva estava prestes a acontecer. Cristo, Deus, Apocalipse 18, ele já tinha rejeitado aquela velha mulher. Lembra de Oséias? A metáfora, a comparação do casamento de Oséias com a prostituta. Deus falou: assim era eu, Oséias. Vai, toma uma prostituta. Você vai casar com essa prostituta. Aquela metáfora, aquela analogia foi usada com o próprio Deus, com Jerusalém. Então, aquele casamento, Deus com Israel, ele foi desfeito porque Jerusalém, ela se prostituiu com os reis da terra, a Jerusalém física, a cidade de Jerusalém, ela se prostituiu. Aqui, Deus já tinha se divorciado da Jerusalém física e ele começou a ficar noivo, a ter um compromisso com a Jerusalém espiritual, que é a igreja. Por enquanto o juízo não acontecia no ano 70, ela era chamada de noiva, mas esse casamento já estava prestes a acontecer. Ou João mentiu? Olha aqui, pois são chegadas às bordas do Cordeiro, a festa do casamento ia acontecer.
As bodas, igual essas meninas, as 10 virgens que foi convidado para a boda, ela foi usada uma metáfora naquela cultura. Jesus pegou e comparou com a manifestação do reino do céu. Então nós observamos que ele diz, e já a sua noiva se aprontou. Se aprontou. O verbo aqui, queridos, não é futuro. O verbo aqui era o tempo presente, a colocação verbal é no tempo presente. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. É outra analogia para que obras de justiça, linho fino é obras de justiça. Vestir-se de linho fino é a obra da justiça da igreja, a noiva de Cristo. Ela está vestida, meu querido. Por isso que nós não denegrimos imagem de pessoas, de ninguém. Nós falamos contra o sistema religioso. Nós não falamos nome de pessoas. Eu não pego vídeo de alguém e coloco aqui para denegrir a imagem de alguém. Se eu não puder falar bem dos meus companheiros, eu não posso falar mal, porque segundo a Bíblia, eu como noiva de Cristo, claro que agora já não sou noiva, eu sou esposa e eu vou mostrar isso, que o casamento já aconteceu. Então, segundo a Bíblia, eu estou vestido de obra de justiça, a minha roupa é linho fino, porque fala das obras da justiça, é a figura de linguagem, essa é a roupa espiritual da igreja. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Eu estou lendo o que está escrito ou eu estou inventando? Essa é a diferença, meus queridos. Os ensinadores da graça, mesmo que sejam criticados, mesmo a gente citando a Bíblia para eles não querem saber. Eles preferem ficar com suas ideologias ou aquilo que os líderes deles ensinam nos templos. Meus queridos, a Bíblia não é difícil de você entender. Basta você abrir a sua mente e querer que o Espírito de Deus fale na sua vida. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Se você não acredita nem no testemunho de Jesus, aquilo que ele mandou João escrever, então o que você vai usar como base para dizer que o seu raciocínio, o seu pensamento é que está certo? Se a Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Olha como que o sistema religioso trabalha. A Bíblia não diz que a lei e os profetas durou até João? E por que existe profetas dentro do sistema religioso a torto e direita? E as pessoas continuam dando ouvido aos profetas, mas não dão ouvido à maior profecia que é a palavra. Por quê? E nós é que estamos errados. Nós é que estamos errados. Então aqui está, meu querido. Aqui está a confirmação disso aqui. A noiva que foi preparada é a igreja sem CNPJ. É a igreja que não é organização. A igreja que é o organismo. Mas isso aqui, ela se aprontou aguardando o juízo, que é a manifestação do juízo do Filho do Homem, Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, a manifestação, muita gente estava esperando, principalmente os cristãos que acreditaram em Jesus, que ele veio inaugurar a graça, e aqueles cristãos que estavam aguardando a redenção dos seus corpos. Essa ainda era a noiva. E João está dizendo que as bodas já tinham chegado. As bodas do Cordeiro. Cordeiro é porque era antes da manifestação. Antes da manifestação de Filho do Homem. Depois da manifestação, ele não é mais cordeiro. Ele é
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos olhar Apocalipse 21, 9 ao 10. Olha o que diz aqui. Lá, preste atenção onde eu li antes, ela era noiva. Preste atenção nisso aqui. Nós já estamos no capítulo 21. Isso aqui é a consumação de todas as coisas, meus queridos. Cristo bradou na cruz e disse: tetelestai, está consumado, está feito. Ele disse aos discípulos: eu vou estar com vocês a todos os dias até limite, na língua portuguesa. Até é limite. A consumação dos séculos. A consumação dos séculos. Quando ele deu brado na cruz, que ele disse tetelestai, em português, está feito, está consumado, está cumprido, ele falou assim: olha, tudo que eu vim fazer, aquilo que o Pai mandou, está feito. Precisava acontecer, Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É preciso a gente desenhar? É preciso desenhar? O que aconteceu aqui? Presta atenção. Apocalipse 21, 9 e 10. Então veio a visão da nova, que era a esposa. A velha era Jerusalém física, aquela prostituta de Apocalipse capítulo 18. Por que era Jerusalém? Você leia todo o capítulo que você vai entender. Uma das coisas que aconteceu nessa velha Jerusalém, a física, está no capítulo 18, o versículo 24. Por que Deus se divorciou dela? Porque nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos aqueles que foram mortos na terra. Mateus 23, a partir do versículo 33, você vai entender Apocalipse 18. Meu querido, você acha que você tem que interpretar a Bíblia do seu jeito? Eu prefiro ler e acreditar no que está escrito, porque eu sou a esposa, eu não sou mais noiva. 21, a partir do 9 de Apocalipse. 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das últimas sete pragas, e me diz: vem, disse a João. Um dos 7 anjos disse a João: vem, e eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito, não foi num corpo físico, foi um arrebatamento de espírito que nós hoje, no século 21, chamamos de sonho. Me levou em espírito, quer dizer, o espírito de João saiu do corpo, o corpo estava na ilha de Patmos, mas o espírito de João saiu do corpo, o espírito é aquilo que está dentro de mim, dentro de você, que pertence a Deus e não a mim. Levou-me espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa, a nova Jerusalém, que descia do céu e da parte de Deus. Quem é a esposa de Cristo aqui? Quem é a esposa? É uma religião. É uma denominação. É uma organização com CNPJ. Eles dizem: nós estamos preparando a noiva do Cordeiro para encontrar com o Senhor nos ares. Não é assim que a religião fala? E eu também tinha aprendido assim. Depois é que eu fui para a Bíblia e vi que não era isso. Eu não. Os entendidos resplandecerão como os sábios, disse Daniel, quando o juízo acontecesse. Qual é a noiva, meus queridos, que a religião está preparando para se encontrar com Cristo? E isso nunca vai acontecer porque já aconteceu. Se Cristo vai voltar do jeito que a religião ensina, se Cristo vai arrebatar a igreja,
Por que que eles estão cada vez mais ampliando os seus templos físicos, cada vez mais embelezando os seus templos físicos, cada vez mais crescendo os seus templos físicos? Por quê? Quanto maior for o templo físico, maior quantidade de pessoas. E quanto maior quantidade de pessoas, mais dinheiro entra. Essa é a noiva que a religião está preparando. Só que a esposa de Cristo, que nós somos a esposa, nós não temos mais característica de noiva. Por que que não temos? Porque as bodas do Cordeiro já chegou há 2000 anos atrás, no ano 70. Quem participou dessas bodas, os convidados especiais, aqueles que estavam de camarote assistindo, a Bíblia diz que foi os anjos que assistiram esse casamento. A Bíblia diz que quem trouxe juízo em Israel foi usado o exército romano, mas quem que assistiu perante ele? Nós vamos chegar lá. Então, quando você observa isso aqui, que as bodas já chegou, agora eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E tem pessoas que têm coragem de dizer que não acredita naquilo que nós falamos. E ele me levou a um alto e grande monte e me mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém. Agora preste atenção no versículo 22, 23. As características dessa nova Jerusalém, que não é mais noiva, é esposa, porque o casamento já tinha acontecido. E aonde aconteceu, irmão Alberto? Eu vou te falar. Versículo 22 e 23. Nela eu não vi templo. Por que que não tinha templo? Por que que não tem templo na Nova Jerusalém? Por que que não tem templo? Não necessita de templo nessa Nova Jerusalém? Porque o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E o Cordeiro. Cordeiro antes do juízo. Por que Cordeiro? Cordeiro era o filho. Sabe o que é Cordeiro? É Cordeiro aqui porque as características de Cordeiro é aquele animal obediente. É aquele animal que aceita a repressão. Isso aqui está mostrando a característica do Filho de Deus. E a cidade, ela não necessita de sol, de lua, para que nela resplandeça. Cidade essa que é a esposa, a igreja, o corpo de Cristo. Não precisa do sol, não precisa da lua, governos, tanto masculinos como femininos, para que nela resplandeçam, ou para que nela mandem, ou para que tente ser ponte para alguém, porque a glória de Deus a ilumina. Eu estou lendo ou estou inventando? Eu estou lendo e fazendo a interpretação do jeito que é, ou eu estou inventando alguma coisa da minha cabeça? Meu querido, nós da graça, nós não precisamos inventar nada, porque hoje nós entendemos o que está escrito. Por quê? Não precisa nem do sol, nem da lua, que é uma metáfora para governos, tanto masculino como feminino, do jeito que está em Gênesis 37. O pai de José era o sol, a mãe de José era a lua, e as estrelas eram os seus 11 irmãos. Isso aqui, meu filho, ó, essa linguagem ela é antiga. Ela desde a época de Adão. Isso aqui é usado, tá, meus queridos?
esse tipo de linguagem que a gente chama linguagem de figura ou figura de linguagem, fazia parte. E ainda tem algumas regiões de Israel, não sei se você estuda a cultura de Israel até hoje, mas até hoje existe ainda. Por exemplo, lá na instituição que eu participo, a gente também usa metáforas, linguagem de figura. O que a gente mais usa são códigos. O que a gente mais usa é identificar alguma coisa como código. Então, meus queridos, eu estou aprendendo o que é a Bíblia através daquilo que eu faço também. O advérbio é muito importante. Também. Não é que seja só daquele jeito. Então, por que ela não necessita nem de governo humano masculino, Sol, e nem de governo feminino, Lua, para que nela resplandeçam? Porque a glória de Deus é que ilumina, e o Cordeiro, ele é a sua lâmpada. Você pode me interrogar e dizer assim, como que você, irmão Alberto, pode dizer que o Sol aqui, ele é governo, e a Lua, ele é governo também? Como que você pode me dizer isso? Porque a linguagem de figura aqui, Sol, Lua, são governos, porque Deus fez isso lá em Gênesis capítulo 37. Entendeu, meu querido? Então, isso aqui, deixa eu confirmar para você, sabe por que não pode ser o Sol físico? A cidade não precisa de Sol nem de Lua, quer dizer que o Sol físico, literal, vai deixar de existir? Se você entender se você entender que aqui fala de Sol físico, natural e Lua, então isso aqui é mentira. Deixa eu provar para você que não é. Ali não se trata de Sol físico, natural e nem de Lua. Abra sua Bíblia, ou isso aqui é mentira. Tá vendo que a igreja, com isso aqui você vai entender que a igreja de Cristo, ela já se transformou, ela já é esposa. Aquela que foi um dia uma noiva, ela agora é esposa. Sabe por quê? Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra, ela permanece para sempre. Olha, o sol continua no seu ciclo aqui, ó. Versículo 5. Nasce o sol e põe-se o sol. Esse é físico. Esse é o sol natural. Aquele astro maior que a Bíblia diz que Deus colocou ele para governar. Quer dizer, ele fica sempre em transição. Aonde ele passa é dia e aonde ele não passa é noite. É assim, ó. O sol nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar onde nasceu. É o sol que volta, não é a terra que volta. Ó, eu tô lendo o que está escrito, né? O sol começa aqui, faz isso aqui, ó. E ele volta ao seu lugar. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os mesmos circuitos. Assim como a ciência enganou muita gente desde criança no colégio, com respeito à ciência, com respeito a tudo que está aí, a mesma coisa a religião tem feito com as pessoas. Mas isso está chegando ao fim. As verdades estão sendo descobertas. Quando você chega em Mateus, meu querido, não, deixa primeiro João, capítulo 3. Vamos olhar João aqui. Capítulo 3, versículo 28 ao 36. Nem sei se vai dar para ler tudo. Capítulo 3, 28 ao 36. Vós mesmos sois testemunha de que vos diz, eu não sou o Cristo. João Batista está falando com o povo isso aqui. Mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Preste atenção. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve. E ele se alegra muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha. E agora
ela já está completa. Há quantos anos que João falou isso aqui? Há quantos anos atrás que ele falou que o amigo do noivo, ele assiste perto dele, e João está falando que essa alegria agora é dele, porque agora está completa a sua alegria. Por quê? Versículo 30 do capítulo 3 de João. É necessário que ele cresça e eu diminua. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já pesquisou sobre a revolta que muitos líderes estão fazendo com os governos dos seus estados para que os templos evangélicos sejam abertos outra vez? Devido ao que está acontecendo aí? E é interessante que toda vez que eles falam do termo, o verbo igreja, eles falam: a minha igreja está fechada. A minha igreja faz isso. A minha igreja faz aquilo. Você sabe por que eles usam o termo minha igreja? Porque é igreja deles mesmos. Por quê? Para eles, igreja é uma organização com CNPJ e com estatutos. Para Deus, igreja é a Nova Jerusalém, sua esposa, o corpo de Cristo. Esta é a diferença. O versículo 36. Todo aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Tem. Há 2000 anos atrás foi escrito assim: tem a vida eterna. Não vai ter. A igreja, meu querido, ao corpo de Cristo, ela não vai ter vida eterna. Ela já vive, ela já tem. Ou é mentira, ou você vai dizer que isso aqui é mentira também. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Porque sobre ele, olha só, permanece a ira de Deus. O que é a ira de Deus sobre uma pessoa? Meu Deus, é a mente cerrada, né? É a mente cerrada para não entender a obra de Deus. Isso que é o juízo de Deus sobre pessoas. Pois aquele que rejeita o Filho, quer dizer, rejeita o Filho e o seu testemunho. Rejeita aquilo que ele falou acerca da sua palavra. A ira de Deus permanece sobre essa pessoa. E uma das características da ira de Deus, sabe o que é? Tirar ou não deixar o entendimento vir sobre a pessoa. Quando a gente chega em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, eu já vou terminar. O vídeo está ficando grande. Mateus capítulo 9, 14 ao 17, olha o que fala aqui. É a passagem que fala do jejum, do odre velho, né? Do odre velho, remendo velho, em roupa nova. Roupa nova, até. Então viram os discípulos de João, dizendo: por que jejuam nós e os fariseus, muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Bonito, né? Enquanto Jesus estava com eles, era só noivo. Por isso Jesus falou: enquanto o noivo está com ele, dias virão em que o noivo lhes será tirado. Ei, você entende isso aqui? Em qual eram os dias que Jesus estava com o povo e qual é os dias que Jesus se ausentou? Pois ele lhe será tirado, e nesses dias aí sim vocês vão se lamentar a ponto de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.
Enquanto Jesus estava no meio do povo, ele era noivo. Depois, ele se transformou em esposo, depois do juízo. Agora, meu querido, se você observar, nesse texto aqui, Jesus ele é noivo. Lá em Apocalipse 21, ele se transforma no esposo, porque a boda do cordeiro aconteceu. Onde aconteceu? Na transição, que foi o juízo. Se transformou no esposo. Porque João, na revelação, é ele que diz. O anjo fala, vem, agora eu vou te mostrar quem é a noiva e esposa. Quer dizer, antes do juízo, noiva. Depois do juízo, durante o juízo. Sabe o que era as bodas do cordeiro? Você está dando para entender que a festa das bodas do cordeiro, para Deus, para o seu filho e para aqueles que esperavam a redenção dos corpos, o juízo era uma guerra para os seres humanos, destruição. Para Deus, aquilo soava como uma festa, meu querido. Aquilo ali era uma boda. Enquanto muita gente estava se perdendo, Deus estava usando a guerra do ano 70, Tito e Vespasiano, o exército romano, enquanto o couro estava comendo em Israel, Deus estava se deliciando em Jesus Cristo, porque aquilo ali era uma festa, era a transição. Quer dizer, o Filho de Deus ali, ele estava deixando a característica de noivo e passando a característica de esposo. Ou eu estou mentindo, ou é a Bíblia que está dizendo isso no capítulo 21 de Apocalipse. Então, no primeiro advento, antes da cruz, Jesus era noivo. Depois do segundo do advento, do juízo, ele se transforma em esposo. Então, você nota que se trata de cordeiro. Por quê? Porque essa transformação, essa transição, ela aconteceu justamente no advento do juízo. Isso está registrado em Apocalipse 19, do verso 7 ao verso 9. Você entende isso aqui agora, meu querido? Apocalipse, quando você chega a Apocalipse, no capítulo 22, o verso 10 ao 21, você vai encontrar aqui todas as características, meu querido. Eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar grande. Mas observe isso aqui. No versículo 17 do capítulo 22, fala assim, de Apocalipse. O Espírito e a noiva diz. A noiva estava clamando. O Espírito e a noiva estava clamando, vem, vem, vem. E o juízo não veio, meu querido. O juízo não foi a festa, não era as bodas do cordeiro. Estude Isaías capítulo 60. Estude Isaías também, o capítulo 61. Você vai ver que a guerra também do ano 70 está descrita lá no capítulo 60, no capítulo 61 de Isaías. Aquilo ali é a bodas, aquilo ali é o lagar. O próprio Criador, ele está pisando no lagar com seus pés, ele está abatendo os reis da terra. Então, quem é essa cidade? É a esposa do Filho de Deus. Quem não pode fazer parte dessa cidade? Você observa aqui em Apocalipse capítulo 22, do verso 15 ao 22. Essa igreja, esse corpo, essa esposa, não vai participar dela, não consegue entender o reino de Deus, porque não pode fazer parte do reino de Deus. Essas pessoas aqui, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então essa é a característica de quem não pode ou quem não entende o reino de Deus. É a mesma comparação que Jesus fez lá em Mateus 25. Então quem não pode fazer parte dessa igreja? O verso 20, quem dá testemunho é o próprio Filho. O versículo 20,
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Quando João escreveu isso aqui antes do juízo, ele estava falando do que ia acontecer no ano 70 DC. Nem eles sabiam que tempo que era, mas todos eles diziam que estavam próximos, estavam prestes a acontecer. Jesus falou que nem os anjos, nem ele sabia, mas unicamente o Pai. A manifestação do juízo é claro, meu querido. Então, o casamento se deu na transição completa, no juízo, meu querido. Agora, eu vou terminar o vídeo e lendo para você Hebreus 12, 22 ao 29. Hebreus capítulo 12, e eu vou terminar o vídeo. 12, 22 ao 29. Hebreus 12, 22 ao 29. Olha o que diz aqui. Se isso é uma transição ou não. Mas tende chegados, presta atenção se isso aqui não é a mesma coisa de Apocalipse 21. Presta atenção. Mas tende chegado, isso aqui, o contexto trata das duas alianças, lei e graça, antes da cruz e depois da cruz. Mas tende chegado ao Monte Sião, vê se isso não é uma prefigura ou uma prefiguração, não é uma analogia. Vê se isso não é uma metáfora para a esposa do Cordeiro. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Jerusalém celestial é a igreja, o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro. Tendo chegado a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, mensageiros, aqueles que apregoam a justiça, a universal Assembleia de Santos. E qual é a universal Assembleia dos Santos? Os cristãos em graça no mundo inteiro. Dos primogênitos, a igreja dos primogênitos inscritas no céu. Aí faz referência a Efésios capítulo 1. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos, não dos corpos físicos glorificados, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam daqueles que rejeitaram os que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se não nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, presta atenção, abalou, não vai abalar, e nem está abalando. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. Preste atenção na figura de linguagem para céu. Abalarei o céu. Ora, esta palavra, dois pontos. Ora, esta palavra, qual palavra? Ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, a antiga aliança, como coisas criadas. Claro que foi criada pelo homem, o legislador, o Deus daquele século, que era Moisés, para que as inabaláveis, esse é o reino espiritual, não o reino físico. Lucas 17, 20 e 21, Jesus explica isso aqui que está em Hebreus. Então, para que permaneçam, pelo que tendo recebido, preste atenção, que a gente só lê o que está escrito, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tendo recebido, não vai receber, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo amor, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Esta é a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém espiritual. Mas a noiva que
A religião está preparando para Cristo os templos físicos, porque eles só estão procurando embelezar os templos físicos. Não querem levar o conhecimento da palavra para os seus comandados, para os seus membros, que eles falam membros, mas a Bíblia não diz que eu sou membro de denominação. Eu não sou membro de organização. Eu sou membro de um organismo. E este organismo chama-se Corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça. Colossenses 1, 18, Colossenses 1 e 24. Querido, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Fique na paz, fique com Deus e espero que você tenha entendido para a honra e glória do nosso Criador. Amém.